alicerçado pela doutrina espírita. Eu rogo a Deus, aos Espíritos de Jesus e aos mentores dessa casa, Dr. Bezerra de Menezes, que me inspire nesta noite, para que as minhas palavras sejam claras e alinas e que todos vós possais compreendê-las e colocá-las em prática, que eu possa ser fiel aos princípios da doutrina espírita e principalmente ao tema, e que nós possamos então receber esses eflúvios divinos na nossa mente, descer para o nosso coração e sair pelas mãos em forma de amor e de caridade. Obrigado a todos. Agradeço ao Roberto, que deposita confiança em nós, e a toda a direção da casa, a Sandra, que é a moça responsável ali pelo agendamento das palestras. E eu vou deixar cada um de vocês à vontade para fazer perguntas, para interceder, ou para completar, para retificar ou ratificar qualquer das nossas colocações. Sejam todos bem-vindos. Estejamos em casa. Aqui somos uma família, nós somos todos irmãos. Não tem que ficar constrangido, não. Aqui não tem preconceito, não tem nenhuma discriminação, não. Viu? Qualquer um pode fazer pergunta. E a pergunta nunca que ela é uma pergunta desqualificada. Toda pergunta tem um sentido. E só não aprende que não pergunta. Como é que é? Só não aprende? Isso. Então vamos lá. O tema da nossa palestra de hoje é: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. É para pensar, não é? Então, é um tema que eu já fiz em outras casas e eles estão pedindo sempre. Porque muitas vezes nós menosprezamos a nossa capacidade de ser humano, a nossa capacidade de compreensão, a nossa capacidade de transformarmos a nós mesmos, a nossa capacidade de poder dirigir o nosso caminho e espelhar o caminho dos outros, inspirando naquilo que Jesus nos ensinou. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. No decorrer da nossa fala, nós vamos desenvolver aqui os conceitos, porque sempre que eu vou falar, eu preocupo muito com os conceitos, porque não adianta muito você pegar um texto e tentar compreendê-lo de uma vez só. Você tem que destrinchar o texto, dividi-lo, tá certo? E tentar tirar os termos que você não compreende bem e tentar tirar o sentido dele dentro do contexto, para que o aprendizado seja mais eficaz. Eu escrevi aqui embaixo em letras vermelhas: escada simbólica da luz, espiritual em ascensão. Desculpem, falta um S aqui. Eu comi o S. Estava na hora do almoço. Rumo à perfeição. Então nós temos que buscar compreender essa caminhada da nossa luz. Porque sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, nos remete assim a pensar muito sobre esse ensinamento de Jesus, que nos reverencia. E que, acima de tudo, Jesus não está nos elogiando, não. Ele está nos chamando, nos convidando a buscar mais perfeição, buscar mais aglutinar a nossa compreensão sobre o verdadeiro sentido da vida cada vez mais, dentro dessa caminhada para os páramos da luz, de onde viemos. Socorro, Roberto. Garrou. Alguém avisa para ele, por gentileza. Não sei se é meu pendrive ou se é Bom, então vamos continuar falando. Então, quando Jesus nos convida para sermos perfeitos, lá na frente ele vai dizer: vós sois a luz do mundo. Não se acende a lâmpada para colocar debaixo da cadeira ou debaixo da mesa, mas no candelabro, lá em cima, no teto, para que ilumine a todos. Ele disse mais: vós sois a luz do mundo. Já falamos, vós sois o sal da terra. Se o sal é insípido, não tem sabor, como há de salgar? Como é que nós vamos dar sentido à vida
se o sal, que é a nossa essência, não está funcionando? E Jesus usava os termos da época que estava mais em evidência nas suas parábolas para ensinar. Não está passando. Ele usava os termos para... Tem que estar azul aqui, ó. A bateria ficou fraca. Aí você vai ter que ir cutucando aqui, ó. Até eu trocar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Não esquenta não. É aqui que passa para frente? É, aqui você passa para frente. Me diz se for batendo aqui. Eu vou tentar arrumar aqui. Não, tranquilo. Acho que a pilha acabou. Não há problema, Roberto. Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial, né? Escala simbólica da luz espiritual em ascensão, rumo à perfeição. Todos nós estamos rumos à perfeição. Por isso que Jesus disse, sede perfeitos. Porque se nós não viemos do Pai que é perfeito, nós não poderíamos ser imperfeitos. Nós estamos vivendo um estágio consciencial de que nós ainda não compreendemos essa luz e esse sal que está em nós, que é a nossa essência. E como eu falava, Jesus usava os termos, na época, para ilustrar os seus ensinamentos, aquelas coisas que completavam, que estavam no cotidiano das pessoas. Por exemplo, o sal. O sal, na época, ele era usado como moeda de troca, como dinheiro. Daí vem a palavra salário, vem de sal. O salário era super importante para conservar os alimentos. E é muito importante. Olha, se nós formos escrever algo sobre esse ensinamento de Jesus, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, a gente pode escrever uma enciclopédia, porque ela é tão profunda, tão abrangente, que nos dá, assim, uma dimensão do que nós somos, e dá para nós compreendermos que a nossa possibilidade é infinitamente maior do que nós já somos. Por que desprezarmos essa capacidade nossa? Eu não tenho capacidade, eu não tenho inteligência, eu não consigo compreender, eu não tenho estudo. Não preocupe com isso. A vontade, a fé em você mesmo remove montanhas. Primeiro a fé em Deus, claro, e depois em nós mesmos. E a fé remove montanhas. Quando eu acredito em mim, eu sou capaz de demover do âmago da minha alma todos esses conceitos avoengos, atrasados, obscuros, que eu agreguei na minha memória espiritual. Ao longo das minhas reencarnações, eu fui fazendo uma contabilidade. De um lado eu coloquei boas ações, do outro eu coloquei más ações. De um lado eu fui somando virtude, de outro defeito. Porque nós somos criados simples e ignorantes. Sim, o espírito. Cada um de nós partiu de um ponto zero, quando nós somos criados, e que nosso DNA nós trouxemos a essência do amor, o germe do amor, dentro de cada um de nós. E esse amor que nós trouxemos dentro de nós é que foi nos impulsionando para nós caminharmos. Primeiro, o amor para conosco mesmo, de preservação, né, e de melhora e de bem-estar. Através do trabalho incessante, nós fomos nos conquistando a nós mesmos, compreendendo mais, errando menos, tá certo? E vamos avançando. Algumas pessoas enveredaram para caminhos mais largos, que é o caminho que leva à perdição. E não quisemos entrar pelo caminho estreito, que é do sacrifício de nós mesmos. Então, nós buscamos a facilidade da vida, sem contudo enfrentar. Isso aqui já é. E já é. Aí você vai passando por aí. Tá? Ok? Então, dentro desse espectro que nós estamos colocando, nós vamos desenvolver alguns conceitos para nós entendermos esse ensinamento profundo, abrangente, que chega a nos assustar, né? Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus nos convida à transformação interior, à luz da doutrina espírita. Por que a luz da doutrina espírita? Porque a doutrina espírita, ela nos trouxe, lançou luzes sobre os conceitos, os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Na última ceia de Jesus com seus apóstolos, com seus discípulos, ele disse assim: eis que é chegada a minha hora.
prevendo a crucificação dele no outro dia. Eu me vou, e vou vos preparar lugar. Quando Jesus falou para os discípulos, estava falando para cada um de nós, falando para a humanidade toda. E ele disse: se vocês guardarem os meus ensinamentos, o meu exemplo, e colocarem em prática tudo o que eu vos ensinei, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco eternamente, e vos ensinem todas as coisas que eu vos tenho dito. O Espírito de verdade, que está no meio de vós, e vocês não puderam compreendê-lo ainda. E qual era esse Espírito de verdade, esse Consolador que Jesus prometeu aos discípulos, consolando-os da sua ausência? Ele disse: eu mandarei outro Consolador. Que Consolador é esse? A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Quando nós falamos da transformação à luz da doutrina espírita, é isso: compreender esses princípios que Jesus nos ensinou de uma maneira eficaz e simples, sem dogmatismo, sem fanatismo, sem, contudo, agregar à nossa consciência elementos que distorcem a realidade. Porque Jesus falou de tudo que nós precisávamos. Ele diz: tenho muito para vos dizer, mas não posso fazer agora. Vocês não estão preparados para compreender. Se guardar os meus ensinamentos, colocar em prática o que eu vos ensinei, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. E nós sabemos que o Allan Kardec foi o homem preparado para essa missão. Milhares de anos, reencarnando, o Kardec veio aperfeiçoando. Tanto que ele foi um dos mestres entre os druidas. E assim foi toda a Terra desde que ela foi criada. Alguém que sabe quem que foi um dos engenheiros siderais que... Eu costumo usar a palavra co-criou, porque quem cria é Deus. Quem co-criou a Terra? Jesus. Então Jesus é que é o co-criador da Terra e que ele, obedecendo as instruções de Deus, que o chamou: ó meu filho, temos que criar um planeta em escola para que lá nós possamos agregar, receber os alunos que vêm das paragens de outros planos, para que eles possam estudar, instruir. E assim, Jesus pergunta para ele como que ele iria criar esse planeta. Como é que ele iria organizar esse planeta. E Deus deu a ele a diretriz. Vai tirar do magma do Sol, aquela substância incandescente do disco solar, e criar a Terra. No início era um turbilhão de fogo na Terra, né? Essa substância que tirou do Sol. E quem explica isso é a Gênese científica, que tem até, né, a Gênese científica que diz que o universo foi criado na explosão de um átomo de hidrogênio, né, que concentrou tanta energia e explodiu. Mas que hoje a ciência já está mudando isso, né? Nós sabemos. Com os novos telescópios, né? Eles já estão entendendo que as galáxias que eles observaram têm mais de 13 bilhões de anos. E a teoria científica diz que o universo foi criado há 13 bilhões e meio de anos. Mas se existia uma galáxia com mais de 13 bilhões de anos, como é que foi criada com a explosão do átomo? Foi só uma manifestação do universo. Sim, não o início. Isso está pacificado, né? A teoria do Big Bang, ela já está superada nesse ponto. A perfeição o que é a perfeição na visão espírita? Está lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Não significa perfeição absoluta. A perfeição que Jesus refere-se não é absoluta. Olha lá. Mas o progresso constante, perene,
em todos os sentidos. O progresso material e o progresso espiritual, o progresso moral. É um conjunto de preceitos referente a essa perfeição. E eu não gosto muito da palavra perfeição, dizer assim, o espírito tal é perfeito. Não, perfeito é só Jesus. Então nós estamos em busca da perfeição. Porque a perfeição, ela é uma palavra polissêmica. Ela depende de vários fatores para que nós possamos compreender o que é a perfeição. Uma pessoa formada na área da técnica de engenharia, ele tem ali a sua especialidade naquela área. O advogado na área jurídica, o médico na área médica, enfim. Ele tem aquela especialidade, mas ele não tem vamos dizer assim, uma evolução, tem um certo grau de evolução naquela área, restrita, pequenininha, ínfima, diante do conhecimento universal, ante a sabedoria, porque sabedoria é outra coisa. Então, você pode ter um saber jurídico, um saber científico, mas o progresso espiritual, ele é um conjunto de tudo isso. Por isso que eu não sou muito afeito à palavra evolução, nem um preconceito, mas é porque não encaixa bem ainda em nosso meio, na nossa performance. A perfeição é relativa conforme o estágio evolutivo de cada espírito. Aí a gente tem uma frase que eu uso muito. A ideia que o homem tem das coisas está na justa medida do que ele sabe e sente. Tá aí. Então a perfeição é relativa conforme o estágio evolutivo de cada espírito. E se nós fomos criados simples e ignorantes, alguns de nossos irmãos avançaram mais do que outros, aproveitaram mais a oportunidade das reencarnações. A chave para a perfeição está no amor e na caridade, que é o que sintetiza a doutrina e a moral do Cristo. O amor e a caridade. O amor para conosco mesmo, primeiro para com Deus, conosco. A caridade para conosco, a caridade para com nossos irmãos. Correto? A base evangélica que nos orienta sobre a perfeição, que Jesus nos convida, está lá em Mateus 5,48. O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que todos nós conhecemos, que está lá em Mateus 5, capítulo 5. Tá certo? É a força moral que Cristo nos dá. Alguém sabe algum dos versículos do Sermão do Monte? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque entrarão no reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. E por aí vai. Então, Jesus nos dando essa dimensão do que é a busca da perfeição, a resignação, resignar diante do sofrimento. Porque se há sofrimento, nós é que os criamos através da lei de livre arbítrio, a liberdade de fazer, a liberdade de pensar e fazer. A liberdade de pensar e agir. Então, se você agir dentro do bem, você receberá o bem de volta. Se você age dentro de princípios fora da lei de Deus, a lei divina, você vai responder: Deus não castiga. Não cai uma folha da árvore sem que Deus não queira. Perguntas até aqui? Olha, nós temos lá o Livro dos Espíritos, que nos fala sobre como nós poderíamos definir a moral, que é um dos pilares de busca da perfeição. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de
distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, se você está pautado na direção das suas ações, dentro sempre do amor e da caridade, do perdão, da humildade, aí sim você está dentro de um caminho com os recursos necessários para você vencer as barreiras que nos impedem de chegar à perfeição. Vencendo a nós mesmos. Buscando compreender o que é escrito na nossa memória espiritual do bem e do mal. Discernir o bem e do mal. Lá na pergunta 919, do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para o Espírito de Verdade como que nós devemos proceder nessa vida para a gente avançar mais na senda da evolução, da busca da perfeição, errar menos e acertar mais. E quem era o Espírito de Verdade que estava dialogando com Kardec? Santo Agostinho. E quando Kardec pergunta para ele o que devemos fazer nessa vida para melhorarmos mais, errar menos, ele diz assim: olha, Kardec, plagiando um sábio da antiguidade, plagiando, quer dizer, copiando um sábio da antiguidade, seguindo o que um sábio da antiguidade nos disse, que foi Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Então, o Sócrates usou dessa frase profunda, desse conhecimento profundo, desse aforismo profundo, para instruir os seus discípulos. E Santo Agostinho usou, nessa pergunta 919, dizendo: olha, Kardec, faça como eu fiz quando eu estava na Terra. Todos os dias, ao repousar a cabeça ao travesseiro, você pergunta a você mesmo o que você fez de certo, o que você fez de errado, onde você errou, onde você acertou. E coloca numa balança e só pesa. Se os seus erros forem maiores, você tem que corrigi-los. E se os seus acertos forem menores, tenta ampliá-los, corrigindo os seus erros. Aí Kardec, muito ladinho, preparado para a função que foi, ele perguntou para Santo Agostinho: mas como que eu vou saber o que é certo e o que é errado, Santo Agostinho? Nós nos confundimos às vezes, o que é certo e o que é errado. Aí ele disse: perguntai ao tribunal da sua consciência e ele vos responderá. Pergunte ao tribunal da sua consciência. Porque todos nós sabemos que nós erramos. Sabemos. Nós às vezes disfarçamos, damos uma cambalhotinha e nos tergiversamos e saímos daquela situação porque nós não temos coragem de nos colocarmos à frente do espelho e dizer: você errou, Francisco. Você pisou na bola. Então, quando a gente faz isso, você está só pesando o que você fez de certo e você fez de errado. E Santo Agostinho disse: não deixa passar muitos dias, não, porque senão você esquece do que você fez. Aí Santo Agostinho disse: mas tribunal da consciência, que é isso? Se tem tribunal, tem juízo. Se tem juiz, tem o julgador. É o julgador. Então, tribunal é a minha consciência? É. E quem julga? Eu mesmo. Deus não julga ninguém. Nós que julgamos a nós mesmos. Nós é que pautamos a nossa vida dentro dos erros e acertos de acordo com a amplitude da nossa consciência. Porque se a sua consciência ainda é parca, ela ainda está embotada, ela ainda não se esclareceu, ela ainda não está clara e alina, é porque a gente tem que aprender muito ainda, a educar a consciência. E quando fala de leis, que é essa que Santo Agostinho disse? Kardec perguntou para ele: mas que leis são essas e onde elas estão escritas? Santo Agostinho disse: na sua consciência. As leis divinas estão na consciência de cada um. Como é que é o nome do senhor? São Sebastião tem a amplitude da consciência dele alicerçada nos códigos divinos, de lei divina, nos artigos da lei de Deus, de amor e caridade, que vai também se desdobrando em outros artigos. A paciência, a indulgência, o perdão. O Francisco não tem nada disso, coitadinho, ele é vazio.
Então, o seu Sebastião, ele tem muito mais probabilidade de compreender o universo, direcionar a sua vida para um caminho melhor do que o Francisco. Lá na frente nós vamos ver o que vem primeiro, o desenvolvimento intelectual ou o desenvolvimento espiritual moral. Qual você acha? Hã? Depende. Não. Está lá no Livro dos Espíritos categoricamente. O que é? Não depende não. Ou é um ou outro. Ou vem um primeiro ou vem outro primeiro. Não tem jeito. Aí, garota. O intelectual, porque através dele é uma ferramenta que você tem para lavrar o seu comportamento. Pensar o que você pode fazer e o que você não pode. Porque lá no desenvolvimento intelectual você gravou na sua consciência as leis divinas e está colocando-as em prática. Enquanto que eu não. Eu ainda estou capengando. Virtudes do Espírito em evolução. Amor ao próximo. Está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Perdão das ofensas. O perdão é a chave que nos liberta da cadeia de trevas. A falta cometida leva o sentimento de culpa. O sentimento de culpa leva o arrependimento. O arrependimento leva ao remorso. Quantas de nós, às vezes, temos um momento que nós estamos tristes, acabrunhados, anda para lá e anda para cá e parece que não houve nada que nos aborrecesse, mas você tem algo na sua alma que te deixa aborrecido. É a lembrança sua que envolve lá para um passado distante de algo que você cometeu errado contra as leis divinas e você se pega num momento triste. Você não aconteceu nada contigo que pudesse naquele momento te aborrecer. Isso vem de um passado. É a consciência divina nos cobrando. A própria consciência nossa ligada à consciência divina nos dizendo, você errou. Como é que é o seu nome? Ana Flávia. Lá atrás, Ana Flávia, você tergiversou, você deu uma escorregada, minha filha. Aí você fica triste. Está vendo como é que são as coisas? Muito interessante. É daí, Ana Flávia, que vem a depressão. A depressão é faltas que nós cometemos no passado e que a medicina ortodoxa ainda não conhece as causas, mas que nós sabemos através dos ensinamentos de Joana de Ângeles nos seus 16 livros de psicologia profunda. Que para você entrar num processo de depressão, basta um gatinho. O gatinho morreu. Francisco ficou triste, acabrunhado, entrou num processo de depressão profunda. E tem a depressão bipolar, né? Uma hora você está super alegre, uma alegria transitória e falsa, né? Outra hora você está em depressão. Desapego aos bens materiais, caridade em ação. Nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, disse Jesus. O discípulo espertinho perguntou, mas Senhor, quando é que nós fizemos todas as coisas ao meu Pai, a vontade do Pai? Ele disse, quando eu estava doente, você me visitou. Quando eu estava preso, você foi lá me visitar. Quando eu estava sem camisa, me desse de vestir. Quando eu estava descalço, me deu uma sandália havaiana. Quando eu estava com sede, me desse um copo d'água para beber. Está ali. Caridade em ação. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Porque a doutrina espírita, ela nos ampara, ela nos esclarece, ela nos dá exemplo e ela nos dá os meios, as diretrizes para que nós possamos perseguir a perfeição. Pergunta? Algum esclarecimento? Seu Sebastião? Algum complemento? Ana Flávia? Não? Então faz, Ana Flávia. Se eu não souber, eu vou trazer da outra palestra a resposta. É porque às vezes é muito difícil perdoar as ofensas. Hã? Às vezes é muito difícil perdoar a ofensa. Ah, sim. Perdoar é difícil, ela está dizendo. Parece que a gente tem que dar um basta, mas a consciência pesa ao mesmo tempo que a gente quer conviver bem. Mas às vezes as pessoas, atualmente, né, assim, nesse plano de regeneração, acho que o pessoal está muito afoito. Tá sim, com certeza.
Aí é difícil perdoar as ofensas às vezes. Então, essas agruras que a vida nos oferece, na vida moderna agora, atualmente, é aquilo que Jesus falou, quando Pedro e Tiago e João saíram do templo, o Pedro olhou para aquela paisagem linda, do sol beijando as vidraças de Jerusalém, naqueles mármores polidos, e formava aquela imagem linda, maravilhosa, aquele crepúsculo lindo, e Pedro disse para Jesus: olha, Senhor, que lindas construções. Jesus disse: olha, Pedro, não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Passou. Alguns momentos depois, Pedro chega e diz: Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? Jesus disse: não se engane, virão muitos falsos profetas em meu nome. E está cheio de falsos profetas aí, vocês estão vendo. Não estou querendo apontar com meu dedo sujo os impropérios dos outros, mas muitos pastores de igrejas, muitos bispos, muitos papas, e vai por aí afora, políticos, em todas as instâncias da nossa convivência, da humanidade, tem essas coisas, tem esses falsos profetas. Entendeu? Ele disse: haverá ranger de dente, pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora. Entendeu? Ainda não é o fim. Haverá ranger de dente, haverá guerras, terremotos, maremotos, tsunami. E o que nós estamos vendo hoje? Tudo isso é o retorno da nossa ignomínia, do nosso orgulho, da nossa vaidade, de querermos ser mais do que Deus. Com certeza. Então é isso que você está dizendo? Está afligindo a humanidade nesse momento. E chegou a hora da separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas, que Jesus tanto pregou. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Isso Jesus ensinou. E nós estamos nesse momento de transformação do planeta, do estágio de expiação e provas para regeneração. O estágio mais evolutivo da Terra. Evolui as pessoas, evolui os planetas. Os homens vão adquirir a perfeição, os planetas que eles habitam também, porque a natureza do planeta que nós habitamos é de acordo com a nossa índole, com a nossa perfeição moral. Está lá, o orgulho e o egoísmo são os principais obstáculos à perfeição. Imperfeições são testes para o nosso progresso espiritual. É a provação. Cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento espiritual. Ó, Francisco, então nós nascemos para sofrer? Não. Sofre porque quer. Porque com o atual estágio da humanidade, conhecimento que nós temos dos princípios doutrinários da doutrina espírita, sem aquela fé cega, e hoje uma fé raciocinada, você perguntava à sua mãe: mamãe, mas um questionamento qualquer sobre a igreja, sobre os princípios dogmáticos da Bíblia? Não, menino, você não pode perguntar isso não, isso é coisa de Deus. Não é? Porque nós fomos criados nessa cultura de não questionar, de não perguntar, porque era pecado contra Deus, perguntar sobre os desígnios de Deus, que nem mesmo eles entendiam. E hoje, quando eu tenho espírita, não. Nós sabemos que o Pai Todo-Poderoso, Ele não castiga. Ele nos dá sempre a oportunidade de aqui voltar para resgatar o nosso passado sujo. E ali está, né? As imperfeições. Se eu sou imperfeito, Deus me dá a oportunidade de reencarnar, e através da reencarnação eu vou purificando aquilo que eu fazia. Quando eu estava numa reencarnação anterior, na outra eu já venho com a mente mais aberta, mais esclarecida. E assim nós vamos evoluindo. Nós vamos atingindo a perfeição. Por isso Jesus disse: sede perfeitos. E a reencarnação é uma alavanca. Ela é a oportunidade que Deus nos dá de errar. Você errou, minha filha, não tem problema. Volta lá e resgata o seu erro. Você está no estágio em que você acha que você não errou. É o orgulho que está sobrepondo a sua capacidade de ser humilde. Eu não erro. Quem não erra? Nós estamos aqui para errar e aprender.
Quem erra, aprende. Quem não erra, é só Jesus. Como buscar a perfeição? Estudando e vivenciando o Evangelho. Lá na Bíblia, na Gênesis está escrito: crescei e multiplicai-vos. O homem entendeu tudo errado. O crescer e multiplicar para eles é ter vários filhos, 10 filhos, 15 filhos. Não, crescer e multiplicar em virtudes. É claro que o planeta precisa de corpos para reencarnar os espíritos. O sexo ele é divino, maravilhoso. Ele tem que existir em todos os reinos. Todos os reinos? Nos reinos da vida, né? No reino vegetal, no reino animal e no reino nominal. A vegetal, Francisco, sim, tem a samambaia que reproduz sexuadamente e tem as outras que são assexuadas. Só para não ficar confusão, mas a vegetal... Então, é isso. Estudando. E depois o Kardec diz: irmãos, amai-vos e instruí-vos. O Espírito de Verdade ensina. Reforma íntima diária. Educar os meus pensamentos, educar os meus sentimentos, buscando os sentimentos mais nobres, tentar dissipar dos meus conceitos e da minha maneira de ver o mundo distorcida, míope, vesga, do preconceito disso, preconceito daquilo, de julgar e prejulgar os outros, está sendo o libelo condenatório de uma ação que as pessoas estão fazendo que, quem sabe, não faria muito mais. Tem um ensinamento de um chinês, qual deles que falou isso, gente? Ele disse o seguinte: quando vires um homem bom, siga os teus exemplos. Como é que é o seu nome? Eu? Henrique. Henrique, se eu ver o Henrique, um homem bom, praticar uma boa ação, eu vou seguir o Henrique. Mas se eu ver, vou tomar o Sebastião agora como Cristo. Vendo o Sebastião fazendo uma coisa errada, eu vou falar: puxa vida, será que eu não faria o que o Sebastião está fazendo ou muito mais? O que acontece? Eu aprendo 2 vezes com o que acerta, é o Henrique, e com o seu Sebastião, que porventura deu uma balançada na corda bamba, né? E eu tenho que perguntar a mim mesmo: será que eu não faria o que ele faz ou muito mais? Aprendeu 2 vezes, não, Ana Flávia? É isso? Não é interessante? Então, prática do bem nas pequenas ações. Um sorriso, um abraço, um aceno de mão, um aperto de mão. Tudo isso abrir a porta do seu carro para um amigo entrar, para a esposa entrar, para um filho entrar. Isso não é fingimento, não. Vou fazer disso uma rotina da nossa vida, automático. Eu vou agradar minha esposa, vou dar uma de bonzinho com ela, vou abrir a porta. Não, tem que ser espontâneo. Né? Fazer essas coisas pequenas com espontaneidade. Um sorriso, um abraço, né? Um aceno de mão. Prece e vigilância constante. Vigiar aí. Eu vou te dar um castigo para você ler o Evangelho, viu? Vigiar e orar. Jesus ensinou. Está sempre em oração e vigilância, né? Jesus, guia e modelo para a humanidade. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 625. O Kardec pergunta para o Espírito de Verdade: se nós pudéssemos tomar como exemplo para as nossas vidas, quem? O Espírito de Verdade respondeu na lata: Jesus. Pronto. Vida pautuada no amor, na justiça e na humildade. Isso foi a vida de Jesus. Seguir Jesus é trilhar o caminho da perfeição possível. Ó, perfeição possível. Quer dizer, mas diz que nós temos que ser perfeitos, claro. A perfeição ela é gradual. Tá vendo? Ela é paulatina. Ela é dinâmica. Ela é Você não quer me ajudar? Progressiva. Como é que é o seu nome? Fabiana, eu sou assim mesmo, viu? Progressiva. Então, se ela é progressiva, nós temos que estar sempre trabalhando essa progressão nossa, né? De praticar o amor, de praticar a caridade, e assim nós estamos iluminando o nosso próprio caminho. A lei de progresso que está lá no capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Lei natural divina. Todos os espíritos estão destinados a evoluir, destinados à perfeição.
Se há um determinismo de Deus, qual seria? A evolução. Se é um determinismo, que alguém fala, eu sou porque é determinado por Deus. Eu estou mal porque é o determinismo que é de Deus. Não, se há um determinismo de Deus, um só, é a evolução. Agora, os nossos impropérios, os nossos defeitos, as nossas más ações, é coisa nossa. Nós é que fazemos, usando a lei de livre-arbítrio. Reencarnações. Nós não falamos da reencarnação? Eu vou dar um exemplo aqui de reencarnação. O Emmanuel nos ensina o seguinte, que a reencarnação é como se nós estivéssemos um carnê do baú, da Casa B Moreira, sei lá como é que chama, que você tem que pagar todo mês. A reencarnação. Como você tem vários débitos e a dívida é grande, você não tem condição de pagar de uma vez, então divide em parcelas. Cada reencarnação você vai pagando os seus débitos. Entendeu? Isso é a maneira que nos ensina. Porque quando nós estamos na erraticidade, que é o interstício entre o mundo espiritual e a Terra, para reencarnar, nós estamos na erraticidade. É num momento transitório, num planeta transitório, numa paragem espiritual transitória. E que nós temos, ele não é definitivo, nós vamos voltar para a Terra novamente. Então, quando a gente vai reencarnar, nós, então, vamos escolher as nossas provas. Como é que é o nome da senhora? Cláudia. Às vezes as pessoas são um pouco tímidas, não gostam de falar, mas eu sempre uso o público. Nós estamos em casa, viu, Cláudia? Não preocupa, não. Então, a Cláudia é minha mentora espiritual. Aí eu tenho que reencarnar. Aí a Cláudia fala, vem aqui, Francisco, senta aqui. Aí eu, vem coisa para mim. Olha, sim, minha mentora, o que você quer de mim? Ela disse, olha, você vai reencarnar. É. Agora está ali a tela búdica, está ali a tela que está passando todas as suas vidas anteriores. Você está vendo lá? Você fez de certo, você fez de errado? Estou. Eu já vi a minha tela, então reveja, que você vai reencarnar. Você está vendo lá que você tem um débito? Ela tem com a voz embargada e diz, estou vendo. Mas o que eu tenho que fazer? Você tem que reencarnar para você resgatar isso aí. Tá, eu aceito. Você quer reencarnar? Quero. Então você vai resgatar esses débitos seus. Você vai escolher as provas. Qual que você quer? Todas. Não, minha filha, todas você não pode, você não dá conta. Vamos pagar esse carnê de dívida aqui em parcelas. Tá bom. Aí ela reencarna e vai, então, reencarnar com o ex-marido, com o ex-esposo, com a mesma mãe, ou com o mesmo pai, ou com outras pessoas, enfim, vai nascer naquele ambiente que ela precisa resgatar e fazer com que aqueles companheiros dela que tem que reencarnar também, ou já reencarnou, num ambiente para todos uns auxiliar aos outros nessa jornada de busca da perfeição, uns auxiliando aos outros. Eu fiz uma palestra recentemente, foi sobre parentes difíceis. E sempre a gente fala, lembrai-vos que você tem culpa no cartório com ele. Tenha paciência com ele, tenha resignação com ele. Mas eu não suporto o que ele faz. Suporta sim. Orai e vigiai, ajuda ele. Entendeu? Então a reencarnação é isso. Agora, vamos supor, tomar outra aqui como exemplo. A senhora, seu nome? Adriana. Adriana? Adriana. A dona Adriana vai reencarnar. Aí ela pega o seu mentor, o seu Sebastião, e fala, Adriana, você vai reencarnar. Tá. Mas você tem aqueles débitos ali, tá vendo? Então, mas eu não quero reencarnar, não. Aquele ali eu não quero voltar na Terra para passar aquele ali, não. Você vai voltar sim. A reencarnação compulsória, obrigatória, que nós chamamos de expiação. Você vai expiar os seus erros. Tá vendo a diferença entre expiação e provas? Prova você escolhe. Expiação você é obrigado a reencarnar. Imposição não, é a própria lei de progresso que impõe a nós, que nos impõe. Tá certo? E muitas vezes é fácil de vocês identificar o que é expiação e o que é prova. Essas pessoas revoltadas com a vida, com a família, com o que faz, com o emprego, com o patrão, enfim, normalmente elas são pessoas que têm ali, é um indício, né? Não estou falando que é assim, porque a doutrina espírita você não fecha a questão de nada, né? É indício de que a pessoa tem uma reencarnação compulsiva, foi imposta a ela. Tá.
Terminei não. Reencarnação, livro de Espírito 67. Sucessivas reencarnações é oportunidade de aprendizado e reparação, né? Já explicamos. Provas e expiações. O progresso moral acompanha o progresso intelectual? Está lá. Nem sei. Sempre. Sempre? Sempre. Porque não fui eu quem criei. Isso aí foi a doutrina espírita. São os espíritos superiores que dizem. Imagina, você foi criada lá simples e ignorante. Simples e ignorante. O espírito, não foi? Partiu do zero. Tem vários caminhos para você seguir. Você vai escolher. Aí eu te pergunto, como é que você vai escolher se você não tem uma intelectualidade, uma capacidade de discernir o que é certo e o que é errado? Eu te dou 2 textos para ler. Um texto edificante e outro texto pejorativo. E você é uma pessoa pautada na moral, você quer algo edificante. Então, como é que você vai escolher o texto a seguir aqueles ensinamentos se você não sabe ler? Então, o intelecto é primeiro intelecto dado para você compreender, para você discernir. A dialética da lógica e da razão. Você tem que ter isso, porque senão você não vai compreender o que é certo e o que é errado. A ideia que o homem tem das coisas está na justa medida do que ele sabe e sente, foi o que eu falei antes, né? Olha lá, capítulo 4 do Evangelho. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus falou isso com quem? Você falou? Não, com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu da cátedra judaica, do judaísmo, que não aceitava Jesus como Salvador, como Messias. E eles estavam sempre tentando Jesus. Mas o Nicodemos o admirava. E Nicodemos disse assim, olha, Rabi é professor, né? E você faz coisas que só Deus poderia ter te enviado. E eu queria saber de você, o que eu faço para entrar no reino de Deus? Jesus disse, o reino de Deus, não, muito me admira, você é um homem da cátedra judaica, lá de Abraão, pai Abraão e Moisés, você sabe todas as escrituras do Antigo Testamento e não sabe dessas coisas? Ele maneou a cabeça e disse não. Jesus falou, pois é, o reino de Deus não virá com aparências exteriores, o reino de Deus está dentro de cada um de vós, e ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. Aí o Nicodemo falou, mas eu, um homem velho, 70 anos, voltar para o ventre da minha mãe que já tem 90? Como? Aí Jesus disse, não, meu filho, o que nasce da água e da matéria é matéria, o que nasce do espírito é espírito. Então aí tem 2 vertentes, Jesus disse. O renascer de novo para entrar no reino dos céus quer dizer você adquirir a perfeição para você entrar no reino dos céus. E para você adquirir a perfeição, você tem que reencarnar outras vezes. E também o renascimento do dia a dia, a reforma íntima, do dia a dia, você ir renascendo a cada minuto. Ah, não faço aquilo que eu faço mais. Aquele homem ruim, o seu Tião, não vou fazer o que ele faz. Eu vou inspirar no Vinícius, no Henrique. Entendeu? Quer dizer, é o aprendizado do dia a dia. Não é, seu Tião? É isso, é todo momento a gente está pensando. É difícil? É. Por isso que Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque é leve o meu fardo e é suave o meu jugo, e terei as vossas almas aliviadas. Qual que é o jugo de Jesus? E o fardo de Jesus? Jugo você sabe, né? É aquela canga que coloca nos bois. Se chamava jugo. Aquela canga para os bois arrastar a madeira. Então, é leve o meu jugo e é suave. É suave o meu jugo e é leve o meu... Então, qual que é o jugo de Jesus? Que é suave. O amor é caridade. É difícil praticar o amor? É. É difícil perdoar? É. Entendeu? E o perdão não é bom só para quem recebe, não. Para quem dá.
Porque não os dois vão ficar ali degladiando no plano espiritual, no plano material, quando chegar no espiritual, mais ainda. Então, entender isso aqui, né? Características da perfeição. Pureza moral. Pleno amor ao próximo. Prática da verdade e da verdadeira caridade. Porque tem a caridade que é para humilhar, né? A caridade que você dá uma corda de pão ou uma peça de roupa velha para humilhar a pessoa. Não. É a caridade que nasce do coração espontaneamente. E Rico está vendo que eu preciso de um copo d'água, vai falar: Francisco, toma um copo d'água aqui, meu filho. E ele não quer saber se eu vou retribuir, não. Estou te dando, esquece. Prática da verdadeira caridade, humildade e simplicidade. Olha aí. Eu chego aqui para fazer uma palestra, eu chego com um português rebuscado, escorreito, cheio de aforismos, cheio de brocardos, e ninguém entende nada. Cadê a humildade? Equilíbrio e paz interior. Equilíbrio interior é difícil. O sujeito que não tem paz interior, ele sempre desequilibra. E é difícil, tudo isso não é fácil. Por isso que Jesus nos convida para a busca da perfeição. Obediência à lei de Deus. Aí todos nós sabemos o que pauta a lei de Deus. Aqui vamos discorrer agora sobre esse chamamento de Jesus. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vamos ver o que é luz do mundo e o que é o sal da terra. Está lá em Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra. O significado espiritual do sal da terra. O sal dá sabor às coisas, não dá? Eu não disse antes que o sal era uma moeda de troca que usava lá antigamente? E que daí vem a palavra salário. Então, o discípulo dá sentido à vida em seus valores. Ah, mas é o discípulo, Francisco, não sou eu. Ora, e nós não somos discípulos de Jesus, todos nós? Quando Jesus fez aquele sermão, depois que ele ressuscitou lá nos 500 da Galileia, ele chamou a todos e disse: vão e preguem o meu evangelho em todas as casas. Se você chegar, Roberto, numa casa e alguém não te receber, você sacode a poeira da sandália e segue em frente, meu filho. É isso. O Roberto vai me ensinar na minha casa. Chega lá para poder me dar instrução sobre a vida espiritual. Eu recuso. Ele bate a sandália e vai embora. O que é a poeira da sandália? É a minha imperfeição, a minha ignorância, a minha falta de sabedoria, a minha arrogância e o meu orgulho de não receber o ensinamento. Essa é a poeira, deixa ela lá. O sal conserva, o cristão preserva o bem e a moral. O sal invisível, ao se dissolver, transforma. O que é o sal invisível? É o tempero da minha alma. É aquilo que acompanha o meu desejo, a minha vontade de progresso, de busca da perfeição, vencendo a mim mesmo. Deixando refletir no meu caminho a luz que vem da mente de Jesus. Toda vez que eu estiver errando, eu penso em Jesus, a luz dele entrando na minha mente, iluminando os meus neurônios, harmonizando o meu complexo de 70 trilhões de células, que é meu corpo, para que todas elas possam vibrar no mesmo diapasão, evitando as moléstias, doenças, que eu possa, então, exercer a minha saúde em favor do outro e de mim mesmo. Certo? O sal como essência moral representa o conhecimento espiritual, impedindo a corrupção, tanto a corrupção material como a corrupção espiritual. Jesus adverte: se o sal perder o sabor, que seria a fé sem obras, ineficazes. Nem todo que diz Senhor, Senhor entra no reino dos céus. Então, é a fé que eu tenho em Deus, Jesus, mas com obras, colocando em prática. Ah, Francisco, você faz tudo isso? Oh, coitadinho de mim. Por isso que eu digo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. A gente vai tentando, né? Claro.
A doutrina espírita nos ensina que o sal é a ação consciente do bem. E a minha consciência? Ela é medida numa régua. E essa régua é as leis divinas que estão escritas na minha consciência. Então eu tenho a capacidade de medir a amplitude e o reflexo da minha consciência, refletindo em luz, para iluminar o caminho do Sebastião, o caminho do Roberto e o meu próprio, através dessa consciência. Eu tenho consciência, eu tenho convicção da minha fé. Está acabando. Quantos minutos eu tenho? Então vamos lá terminar. A luz. A luz é o símbolo da consciência, tá certo? Desperta no amor ativo. Espíritos iluminados são os que servem e instruem com humildade. Bezerra de Menezes, André Luiz, Chico Xavier e vai por aí afora. E aqui já falamos, né? Do sal e não precisa repetir. Quais são as características à luz da doutrina espírita? As características da perfeição. Livre de egoísmo, autodomínio das inclinações, sentimento elevado e altruísta em favor do outro, amor incondicional ao próximo, solidariedade, compaixão e empatia. Fora da caridade não há salvação. Isso não foi Jesus que falou, não. Foi Kardec que criou dentro do amor e da caridade. Eu gosto de deixar bem claro. Jesus não falou que fora da caridade não há salvação. Foi o Kardec que cunhou essa expressão baseada no amor e da caridade do Cristo. Característica da perfeição. Nós já falamos, né? Mais ou menos isso aí mesmo. Alberto me deu 1 minuto. Paciência e resignação. Aceitar as provações. Não foi eu que escolhi as provações? Por que eu vou rejeitá-las? Eu que escolhi. Já falamos. Confiar na justiça divina. Confiança. Disposição de se reformar. Autoconhecimento. Pergunta 919, que eu já expliquei antes, né? De Santo Agostinho. Preservar-se na luta contra os vícios. Deixa eu chegar lá no final para me terminar. Aqui, amor e caridade. E do outro lado, o orgulho, o egoísmo. Então, se a balança pesar aqui, precisa corrigir. É aquilo que Santo Agostinho ensinou. Passar, só pesar suas ações no dia a dia. Amor é a força moral que nasce com o Espírito, eu já falei. Fonte inspiradora da perfeição, São Francisco de Assis. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E depois João disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá luz de vida. Quem que é esse sujeito aqui? Quem que é esse? É a mesma pessoa? Sim. O São Francisco é o João reencarnado. Reencarnou, o São Francisco foi o João, que foi exilado lá na ilha de Patmos. O evangelista, né? Não é o que precedeu Jesus, não. A mensagem de esperança. A cada existência, o Espírito dá um passo adiante à medida que se torna mais puro. Mais puro e mais vai avançando. Quanto mais puro, mais ele volita, mais ele progride, mais ele penetra os páramos da luz, mais ele entra, né, e a fazer parte dessa egrégora divina, a fazer parte das potestades divinas. Você acaba de ouvir? É de Bezerra de Menezes, isso é um... A reflexão. Estamos todos no caminho da luz. Deus nos ama como somos, mas nos convida a sermos melhores a cada instante. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. É a nossa divindade interior. É o sal da terra e a luz do mundo. Ó Jesus, é a terra passando de expiação e provas para a regeneração, e que depende de cada um de nós. E o Bezerra de Menezes, mentor dessa casa, nos chama todos os momentos, para que nós, espíritas, possamos trabalhar, botar a mão na charroa, no arado e trabalhar essa transição. Aqui é a bibliografia que eu pesquisei. E aqui a mensagem final. Agradecimento. Agradeço a presença e a atenção de todos, indistintamente. Que possamos caminhar juntos rumo à perfeição de onde fomos criados. Muito obrigado. E eu passo a palavra ao nosso amigo Roberto. E muito